noite, amadas irmãs. A Cida me fez emocionada. Eu tive que pintar as lágrimas. Porque também meu sogro e minha sogra sempre foram fontes de sabedoria e orientação na minha vida. Bom, eu queria primeiro dar as boas-vindas a todo mundo. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E eu queria dizer que nós escolhemos a melhor parte, como Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, fez, né? Então, nós estamos num feriado prolongado e estamos aqui para nos edificar umas às outras, né? E eu queria agradecer às organizadoras pelo convite que fez, por essa organização, demanda muito, quase um ano inteiro para fazer, e também pelo tema, um tema extremamente rico, profundo, e eu gostaria de avisar que eu vou usar muitas passagens bíblicas. Então eu fiz várias telas para que todo mundo possa seguir na mesma tradução que é a NVI, mas não vou ler tudo, mas é só para mostrar, porque a sabedoria, ela está na palavra do Senhor. Então nós vamos falar através da Bíblia, e então eu vou usar várias passagens. E eu espero não ser maçante, eu espero isso. E que o Senhor brilhe através de mim, que eu possa somente falar a vontade dele. Amém. Tá bom? Amém. Nós vamos começar. Primeiro eu queria. Eu não sei, que ela perguntou o que eu fiz, né? Eu sou agrônoma, mas eu tive Kumon durante 10 anos. Quem sabe mais ou menos o que é isso, a gente sempre volta na base. E quando eu fui ver o tema, eu falei, eu vou voltar na base. Primeiro a gente tem que entender o que é o temor do Senhor, o que é sabedoria, o que é plenitude. Então nós vamos como recuar um pouco antes de avançar, né? Então, o que seria o temor do Senhor? Aqui nós temos lá, feliz é o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Não temerás más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Nos tempos de hoje, eu acho que todo mundo aqui quer ficar cada vez mais firmes no Senhor. E é através do temer ao Senhor que nós vamos conseguir isso aí. O temor do Senhor, o que ele é? Não é ter medo de Deus. Se bem que a gente até poderia, porque ele é justo, ele tem a justiça, a severidade, mas do outro lado ele tem a misericórdia e o amor. Então ele tem uma balança. Então se nós permanecermos firmes, está tudo certo. Mas o que eu queria dizer, o que quer dizer o temor do Senhor é respeito. Próximo. Então ele diz, o que é o temor do Senhor é reconhecer que o Senhor é o Altíssimo, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor, ele é o alfa, o ômega, o início, o fim, e que ele é o Criador do universo, de tudo que nele há, nos céus e no fundo do mar. Mas também ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Então, ele é um Deus misericordioso, mas ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, esse é o temor do Senhor. Se nós não reconhecermos quem é Deus, fica difícil. Agora eu queria comentar uma coisa. Alguém aqui, quando faz a oração e está conversando com Deus, e fecha o olho e pede, agradece, suplica, ouve, agradece as orações, pensa que é a única pessoa no universo que Deus só está olhando para você? Não. Eu sim. Que Deus está olhando para mim, que Ele sabe quem eu sou nesse mundão afora. Então essa é a onipresença do Senhor. Então isso, o que acontece? O que acontece é que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, a fé só vem pela ouvir a mensagem do Senhor. Então quem está aqui, está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. Então pode começar pela fé e começar a agradar a Deus. Só quem tem esse temor, essa fé, é que vai crer que Ele existe e que Ele está aí, né?
A Bíblia nos fala que existe duas sabedorias. Então, como é temer o Senhor e é o início da sabedoria, de qual sabedoria nós estamos falando? Sendo que a Bíblia fala de duas sabedorias. Então, esta daqui, que é a sabedoria segundo a vontade de Deus, a divina, eu tirei esse trecho de uma reflexão que a Ana Regina pôs no Facebook. Essa escritora, Stormy Omartian, ela é uma armênia, cristã e mora nos Estados Unidos. E ela pôs: sabedoria é saber como aplicar a verdade às situações e distinguir entre o certo e errado. É ter o bom senso. É a aptidão de fazer a escolha certa e tomar a decisão correta. É ter sabedoria é ter entendimento e discernimento. Muitas vezes você pode até estudar e saber, mas não age. Então, a sabedoria não pode fazer nada, porque só conhecer o que é correto, sem, no caso dela, distinguir. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para saber o que é certo e o que é errado, mas nós temos que agir. Sem agir, não dá. A próxima sabedoria, eu fui na internet. Eu falei, e aí, o que o mundo está falando? O que é essa sabedoria do mundo? E nós vamos ver que ela é completamente diferente da outra. Ela já começa no eu. Vamos ver. E outras que eu li também é a mesma coisa. O autoconhecimento é você mesmo conhecendo a você. O autoconhecimento importa tanto porque nos ajuda a ter uma noção precisa do que precisamos para estar satisfeitos e felizes. O que significa que podemos fazer escolhas mais sábias, especialmente em relação a amor e trabalho. Esse é o segredo da sabedoria. Realmente é? Será que realmente esse é o segredo da sabedoria? Então, eu vou dizer que não. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor essas duas diferenças. A sabedoria humana, ela é baseada, você adquire essa sabedoria humana através de estudos, de universidades. Você é um cientista, você é um pesquisador, você é um escritor famoso, livros de autoajuda. Então são pessoas que você fala, nossa, como é sábio. Tem várias pessoas. Pela internet, então, você enxerga vários. E eles estão prontos para ensinar a ser, vamos dizer, melhores aqui na Terra. Então daí você fala assim, olha, eu vou ensinar 7 hábitos que vão te fazer muito felizes. Nossa, eu vou te ensinar 7 alimentos para você ter o corpo perfeito. Daí você fala, nossa, que sabedoria. Ou então, um escritor de livros de autoajuda que fala, você tem que fazer isso, você tem que ser feliz. Se você não está bem no casamento, até logo. Pode se separar e casa quantas vezes quiser. E daí eu fiquei pensando, mas como é que eu posso explicar o que é essa sabedoria humana? Eu acordei hoje e falei, como é que eu explico isso aí? Como é que eu faço uma ligação? Porque essas pessoas têm um negócio chamado autossuficiência. Eu sou muito bom no que eu faço. Eles não conseguem ouvir uma outra pessoa e eles têm que dar a opinião deles. E o que acontece com isso? Isso vem do orgulho. Então, aquela pessoa tão orgulhosa que ela fala, é assim. E daí, ok, e as pessoas seguem. Daí eu falei, já sei. Sabe o que acontece? Como eu já fiz, eu li pessoas ou seguia pessoas falando, nossa, o cara fala coisas ótimas. Eu vou seguir esse rapaz, principalmente na internet. Só que chegado num determinado momento, ele vira e fala assim, eu sou ateu. Você fala, nossa, mas ele está falando coisas, palavras de impacto, frases boas. E eu estou seguindo esse cara. Será que essa sabedoria aí que ele está falando, que a gente tem que fazer, que isso é o melhor, eduque filho assim, eduque filho assim, é da vontade do Senhor? Eu vou dizer que não. O que eu faço? Deleto. O cara pode ser muito bom. Só que com o passar do tempo de você ficar ouvindo isso, você vai dizer, não, mas ele está certo. Só que essas pessoas
estão te afastando de Deus. Sabe por quê? Porque ele acha que a sabedoria de Deus é loucura. Ele não aceita que Deus criou Adão e Eva. Ele não aceita que Deus abriu o mar vermelho com o cajado de Moisés. Ele diz, é loucura um homem ficar 3 dias na barriga de um peixe. E Sara com 90 anos ter filho? Não, isso aí não existe. Então, essas loucuras, ele não crê na Bíblia. Ele não crê em Deus. Mas ele está falando de coisas boas aqui, mas a gente não precisa modificar, porque eu só tenho que ser feliz. Então, eu não modifico a mim, eu aceito o que ele fala e vou seguindo. Sabe aqueles, quando fala assim, põe um celular, que o pessoal fica sendo sugado pelo celular, né? Essa é a sabedoria humana. A gente é sugado por ela e nem percebe. Ao invés de estar seguindo a sabedoria de Deus, que é o que nós vamos falar e que é a base. Então, essa pessoa que tem esse orgulho, o que diz? Sabedoria humana. Orgulho vem antes da destruição. Então, cuidado com o orgulho. O espírito altivo antes da queda. Mas depois Paulo complementa. Olha como é que ele complementa em Coríntios. Eu vou ler aqui, que ele está meio distorcido. Ele fala assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Não é? Porque a maioria dos sábios diz que é loucura a cruz de Cristo. Só que aqui é Deus falando. Esses sábios aqui desse mundo é loucura para Deus. E ele diz, pois está escrito, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são fúteis. Então nós, usando a sabedoria de Deus, se eu estou seguindo alguém, ou comprei um livro de alguém que tem um tipo de sabedoria dessa, eu deleto. Uma vez eu ouvi um áudio lindo, que até foi postado no grupo WhatsApp da minha congregação, e a moça fala, ela é linda, ela tem um cabelo loiro, lindo, olhos azuis, e ela fala tão mansinho, você fala, ai que lindas palavras, é isso mesmo. Chega no final, ela fala, Namastê. O que é isso? Alguém aqui está achando que Namastê é o quê? É cristão? Não! E essa pessoa não teve o discernimento de ver que essas palavras lindas, maravilhosas, bem colocadas, não tem nada a ver com Deus. Será que ela realmente sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Então, eu vou falar agora sobre no próximo, a verdadeira e perfeita sabedoria do Senhor. Eu vou pegar alguns versículos que estão aqui, senão não vai dar tempo eu falar muitos. Então eu já me conhecendo, eu vou cortar um pouco. Mas assim, o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva sensatez ao justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Pois a sabedoria entra no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Eu diria, quantas bênçãos para quem segue a sabedoria do Senhor. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele não permite que o mal entre, porque nós estamos fazendo segundo a vontade do Senhor. Aí não está, mas em 1 Reis, mas pode deixar lá. Em 1 Reis 10:24 é a história da rainha de Sabá, que várias conhecem. O que acontece? Eu vou contar como que a pessoa teve a sabedoria e o que ele fez para ter sabedoria. Então, lá em 1 Reis 10:24 diz, gente de todo mundo pedia audiência com o rei Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Em outra versão diz que Deus lhe pusera no coração. O que acontece? Ele ganhou essa sabedoria de Deus. Então as pessoas iam lá para ouvir. Mas o que é que ele fez para ter essa sabedoria? Então, isso. Eu não vou ler tudo, mas aqui o que é que ele fez em 2 Crônicas, né? Ele pediu
sabedoria. Então, o que é? Eu só vou contar. O rei Salomão era jovem, eu não sei exatamente qual idade, 12, 18 anos, não sei. O rei Davi, seu pai, estavam para morrer e ele seria o próximo rei de Israel. E ele, então, em sonho, Deus veio e perguntou para ele: Salomão, o que é que você quer? Eu vou dar o que você pedir. Salomão pede o quê? Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este grande povo? E Deus o fez o quê? Ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, matar, honra, glória, dinheiro, matar os inimigos. Não, ele pediu sabedoria. E Deus falou o quê? Se agradou tanto que falou: eu vou dar o que você pediu e vou dar tudo isso. Eu vou te dar riqueza, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nem depois de você terá. Então, qual é a diferença? Ele teve sabedoria imensa, que as pessoas todas iam lá para saber o que é que ele está falando. Eu não vou falar do bebê que cortou e todas, é só ler as histórias lá. Mas eu vou dizer o que ele fez, ele pediu. Então, no Velho Testamento, era Deus quem dava, hoje em dia também é Deus quem dá. Só que no Novo Testamento, que nós vamos ver agora, Tiago, é um pouco diferente, porque agora tem Cristo. Então, Deus vai dizer para a gente onde é que está essa sabedoria. Então, quando eu vou explicar um pouco por que Tiago fez isso, quer dizer, Cristo morreu e os cristãos começaram a ser perseguidos e eles então foram para vários lugares. Tiago então escreve uma carta, que são as cartas do Novo Testamento. E na hora que escreve a carta, ele diz algumas coisas que pra gente diz: uau, acho que ele não está muito certo. Mas ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Aquela fé lá que nós falamos desde o início, né? Ela continua aqui, a fé. Essa perseverança deve ter ação completa. É um negócio que começa e tem um fim. Para quê? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. Mas passar por perseverança, então vamos pensar nós. Hoje em dia está fácil viver? Está fácil ter filho na escola? Está fácil de entrar em qualquer coisa e... Não, estamos polarizados. Está fácil? Não está fácil. Só que ele está dizendo: permaneçam fiéis, façam a minha vontade. E vocês vão ter essa ação completa, com essa perseverança, e vocês vão sair mais maduros, íntegros. Então é aí que ele fala: peça. Você não está conseguindo fazer isso? Peça sabedoria. Então ele fala lá: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. É só pedir? Os próximos versículos a gente nunca fala, só para ali e fala: olha, só pedir sabedoria, Deus dá. Os principais estão nos próximos versículos, que diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levantada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Não vai ter. Você até pode querer, não vai ter. Então essa firmeza que ele fala lá em cima, perseverança, fé, obedecer ao Senhor, ele vai dar essa, como aqueles dois lá que pediram. Eu não sei se eu pulei um outro ali que ele fala de Esdras antes de Salomão. Aí, o que acontece com Esdras? Quem sabe a história de Esdras? Após a Babilônia, 70 anos de cativeiro, o povo foi levado cativo,
ao final de 70 anos, Esdras teve uma vontade muito grande de voltar e reconstruir o muro de Jerusalém. Então, olha o que está escrito lá. E você, Esdras, com a sabedoria que Deus deu a você, nomeie magistrados, juízes, para ministrarem a justiça de todo o povo, e se alguém não souber, você ensina. Então ele recebeu a sabedoria. E o que foi no 7? O que é que ele fez para ter essa sabedoria? Então ele fala, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quer dizer, adianta só ficar parado? Não, a sabedoria ela tem que ser trabalhada. Primeiro ele estudou, ele foi, ele praticou, ele voltou para Jerusalém, construiu o muro, incentivou todos os outros e Deus deu a sabedoria a ele. Então, podemos ir a Tiago. Bom, em Tiago, eu tenho uma comparação para fazer. Próximo, deixa eu ver. Eu falei assim, eu conversei com a Buê e falei, Buê, a minha mensagem só tem coisa escrita. E uma pessoa falou, não vai ficar chato? Só coisas escritas? Eu falei, acho que vai ficar chato, eu acho que eu tenho que pôr uma figura. Daí eu falei, vou pôr um pé de café. Daí falaram, um pé de café não é uma coisa religiosa? Eu falei, mas vai ter sentido. E a Buê falou, a minha só tem figuras. Eu falei, então eu te empresto os escritos, eu te empresto umas figuras. Mas vai dar sentido. Eu vou explicar o pé de café aqui. Eu sou agrônoma, trabalhei com café há muito tempo, por isso também que eu achei que café ficava mais fácil de explicar. O que acontece na hora que a gente vê essa perseverança, esse crescimento, essa maturidade, depois de passar por um estresse, né? Por uma perseguição, por uma perseverança? No café, ele tem uma raiz pivotante, que é a principal. Então ela cresce e as raízes aqui do lado, esse segundo. O que acontece? Quando ela passa por um estresse, o pé de café, faltou água, é um ano que não choveu muito, a planta vai sentir, mas o que ela faz? Ela cresce um pouquinho mais ao fundo para procurar essa água. E as raizinhas também laterais vão mais a fundo, já que em cima não tem água. Então vamos descer. E daí, ao passar, ela está mais forte, porque ela está mais aprofundadas e fixas. Quando, ao lado, tem muita fartura, tem tudo de bom lá. Tem água, tem nutriente, é um café irrigado. Você acha que essa raiz vai procurar profundidade? Não, ela vai ficar só na superfície. E o que acontece na hora que vem uma advertência, uma tribulação, um momento adverso na vida? Provavelmente ela vai morrer, porque ela não tem uma estrutura. Então, se a gente levar isso como Deus nos criou e também criou todo o universo, Deus é metódico, né? Ele usa o mesmo método. A raiz cresce profundo para crescer. E nós, quando passamos dificuldades, que nem no caso de Tiago, fala para onde a gente cresce? Para o alto. Então nós vamos subir para pedir essa sabedoria de Deus, para nos estarmos mais alicerçados na palavra, para poder suportar e essa coisa completa, essa perseverança leva completo, maduros e íntegros. Então, procure se fortalecer mesmo nos tempos bons, porque na hora que vier a dificuldade, você está bem alicerçado. Eu acho que valeu a pena, né? Pode Espero que vocês lembrem do pé de café depois mais pra frente. Só que eu quero falar também que eu estou dando uma visão geral, né, do tema, porque amanhã e depois nós vamos ter temas específicos e aprofundados. Mas eu queria falar que aquilo lá também serve para a educação de filhos. Às vezes a pessoa dá tanta facilidade para o filho, tudo com tanta fartura, não deixa o filho passar por dificuldade. Sabe o que vai acontecer? Nós estamos educando filhos fracos no dia de amanhã. Na hora que vier uma adversidade, ele não sabe ouvir um não. Ele não sabe o que ele vai fazer na hora que a coisa não estiver boa. E daí, isso não é bom. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter limites,
a passar por dificuldades e tentar resolver aquela dificuldade enquanto pequenos, para quando chegar grande, eu sei decidir, eu sei a quem procurar, tá bom? Uma segunda pergunta que eu gostaria de estar trabalhando hoje é: por que eu preciso dessa sabedoria divina? O que ela vai fazer de diferença na minha vida? Já que nós vimos que tem a sabedoria humana, não quero. Tem a sabedoria divina? Sim. Nós vamos pedir e ela está lá. Mas como é? Por que eu preciso? Esse trecho é novamente da nossa irmã, nossa amiga lá, escritora cristã, e isso eu achei perfeito, porque está meio que completando tudo aquilo que eu falei. Então o que ela fala? Dedique-se a buscar a sabedoria em oração. Peça sabedoria a Deus que Ele vai dar. Quando suas palavras, suas atitudes, suas decisões estiverem permeadas pela sabedoria do alto, você será fonte de bênçãos para todos os que estão ao seu redor. E o Senhor será glorificado em sua vida. Amém. E nós também vamos glorificar a Deus como Salomão. Todo mundo ia querer saber que sabedoria que é essa que vem. Eu não falei, mas José também, quando o faraó falou, José vem aqui, ele viu, ele era um ex-presidiário, ele era um não morador do Egito, ele era um estrangeiro, ele era jovem, e o faraó falou, gente, esse cara aí tem uma sabedoria que eu nunca vi. De onde vem? Ah, vem do meu Deus. Ele colocou o segundo abaixo dele, ele foi governador do Egito. Então, isso é glorificar a Deus. Simplesmente as pessoas que estão em volta são beneficiadas disso. E essas bênçãos são cada vez maiores se a gente estiver seguindo e procurando essa sabedoria, né? Quanto mais conhecermos a vontade do Senhor, mais sábias seremos. E para isso nós temos que esvaziar o nosso eu. Tirar a inveja, a amargura, a ambição, tristeza, tudo aquilo que não é bom e começar a encher do Espírito de Deus. Que daí as nossas obras, então não é só falar, é o nosso agir, tem que mostrar isso aí. Nós precisamos dessa sabedoria para sermos melhores auxiliadoras dos nossos maridos dentro de casa, melhores mães na educação dos filhos, melhores irmãs na nossa família da fé, que o nosso proceder sejam exemplos para outras irmãs. Precisamos ser sábios no mundo, no trabalho, com as famílias que não são, agir com equilíbrio, paz e sem pecar. Nós somos embaixadoras de Cristo aqui na terra e nós o representamos. Então, quando você fala, você não está falando só por você, você está falando através por Deus. Todo mundo fala, mas essa não é aquela cristã, não é aquela que fala? Mas que agir é esse? Né? Então, nossa vida tem que ser olhar para Cristo, não para as pessoas do lado falar, mas olha lá, ela fala que é cristã lá, faz tudo errado. É que ela não então. Eu não tenho nada a ver com os outros, eu tenho a ver comigo e com Cristo. Amém. O dia de amanhã, a salvação é individual. Se meu marido, meu filho, meu outro, eu faço meu trabalho, eu tenho que estar lá. Amém. E quero levar os outros, mas eu sei que vou estar lá. Eu li uma coisa muito interessante aqui, que ele diz assim, para mim fez sentido. O bom de trazer uma mensagem que a gente tem que estudar quando fala, parece que eu estou entendendo uma coisa que eu acho que eu nunca entendi em tantos anos. Sabe quando a gente fala, lá em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, que é o fruto é com 9 gominhos? Daí eu sempre ficava, a gente fez vários estudos pela internet durante a pandemia, mas a minha pergunta é, será que vem um de cada vez? Será que vem um depois do outro? Será que, ou é tudo junto? Como é que esse negócio funciona? Será que é um fruto? Então ele não pode vir pela metade, tem que vir inteiro. E
aí quando eu li isso, falei, para mim agora fez sentido. Que o fruto é o amor de Deus. E o que acontece? Esse amor só tem outras palavras, mas é um amor. Olha lá, primeiro fruto, amor. Segundo, alegria. É um amor exultante. Terceiro, paz. É um amor em tranquilidade. Quarto, longanimidade. É um amor em espera. Benignidade e bondade. É o amor fazendo bem. Fidelidade. É o amor cumprindo a sua palavra. Mansidão. É o amor resistindo ao mal. Domínio próprio. É o amor controlando a sua vida. Não faz sentido? Um único fruto é só amor. Só que daí a gente põe umas outras palavrinhas. Então ele vem tudo de uma vez só. E a gente tem que trabalhar cada um deles. Quem falta paciência, tranquilidade, que vá trabalhar. Está faltando mansidão, que vá trabalhar. Mas ele está lá, talvez em dosagens assim diferentes, né? Então, resumindo, eu só vou fazer um resumo que diz mais ou menos o que eu falei, mas está aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não se gloriem disso. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois, onde há inveja, ambição, egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Ser espiritual num corpo humano, terreno, eita que dificuldade. É muito lindo ver tudo isso. Não, seja realmente só as coisas do alto, vamos fazer tudo. Mas na hora do dia a dia, eita coisa difícil. Eu não vou dizer que seja fácil, nós todos aqui estamos lutando até o dia de hoje com isso. Então, é um processo de crescimento. Quanto mais a gente trabalhar, mais perto de Deus a gente vai ser. Outra pergunta, 3. Onde encontrar e como adquirir essa sabedoria? Fica fácil onde encontrar. A gente encontra em Cristo no Novo Testamento. Porque no Velho era Deus que dava direto, porque Cristo não existia. E como adquirir? Então, primeiro, a gente pede. Depois, a gente tem que querer. Se você não quiser sabedoria, Deus pode fazer alguma coisa por você? Não pode, porque a gente tem que trabalhar, tem que conhecer e tem que... É muito fácil a sabedoria humana, porque você só faz o que você gosta. Se você não gosta, você não precisa trabalhar. Tá tudo certo, eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Então você não precisa trabalhar para agradar a Deus. Só que quando a gente decide ter a sabedoria de Deus, nós temos que tirar do nosso interior o que não está bom, o que não agrada a Deus, o que não é da vontade dele. Então daí fica mais difícil. Mas é exatamente isso, essa intimidade com Deus, que a gente vai adquirindo essa sabedoria e a gente vai trabalhando essa sabedoria. Bom, o próximo eu não vou... Bom, o anterior eu só vou falar rapidinho, isso aqui que é muito longo, mas é uma coisa engraçada, eu só vou falar alguns trechos. Você sabe quem é que está procurando a gente? É a sabedoria. Salomão, o homem mais sábio, que eu nem vou fazer cumprimentos a ele, nem completar aqui, ele diz assim em Provérbios 8, que tudo que a gente tiver de riqueza aqui na terra não chega aos pés de quem tem a sabedoria. Então ele fala, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Ele fala, ele clama, a vocês homens, é como se ele estivesse no meio da cidade falando, ei, olha aqui o
Daí ele fala assim: a vocês homens eu clamo, a todos, levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência. E vocês tolos, tenham bom senso, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são mais claras e retas para que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Teme ao Senhor. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e a fala perversa. O meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Mais claro que isso, não pode. Então, a sabedoria que está nos procurando, não é nem nós que estamos procurando ela. Então, ela está falando: ei, vem aqui. Né? Eu só queria abrir um parênteses. Creio que a maioria seja cristã. Mas, quando a gente fala isso, dessa verdadeira sabedoria, como é que faz para a gente adquirir? Então, Cristo morreu na cruz por todos, pela humanidade inteira. Não tem distinção. Mas a escolha de ter Cristo em nossas vidas e entrar no seu reino espiritual, que é a igreja, é nossa. Então nós é que decidimos ter essa sabedoria, porque você não pode ter, porque ela está em Cristo. Se você não tem Cristo, você não tem a sabedoria. Então, através do batismo, remissão dos pecados, para receber o dom do Espírito Santo, aí nós temos acesso a essa sabedoria. E aqui está dizendo: então, quem não nascer de novo não poderá receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, é o selo da salvação. É Deus quem deu, mas Ele quer de volta. Então, no dia da glória, nós vamos levar e nós vamos nos juntar com Deus. E quem não tem? Não vai. Sabe quem diz isso? Próximo. Paulo. Paulo está dizendo lá que também esse é uma outra versículo que eu ouvi uma vez e falei: olha só, parece que eu nunca vi isso. Mas eu acho fundamental, principalmente quando a gente estuda com pessoas sobre o batismo. Então ele fala assim: se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Quer dizer que somos dois. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem é o pó da terra. Nós também vamos voltar para o pó da terra. Mas o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, semelhantes ao homem celestial. Então, nós temos, fim do parênteses, nós temos que saber que nós, então, somos duas coisas. Nós somos terrenos, mas nós também somos espirituais. É aquela briga, né? O fruto do Espírito. Então, Paulo fez esse resumo perfeito. No próximo, eu acho que não vou entrar tanto, eu realmente só vou fazer um resuminho, são 10 capítulos, mas eu queria colocar aqui para quem quisesse ler, pudesse ter acesso a isso. Então, eu vou fazer um resumo quando fala que é da loucura do Evangelho, né? A sabedoria humana não conheceu a sabedoria de Deus, que é a pregação do Cristo ressuscitado. Fala: Cristo ressuscitou? Quem é esse? Não acredito. Então, essa sabedoria humana não conheceu a sabedoria de Deus,
Isso é loucura para os gentios. E quem crer na pregação será salvo. Então Deus falou, olha, esses que então creram no meu filho ressuscitado, esses eu vou levar comigo. É aquele selo que estamos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer dizer que é Cristo. É Ele. Não é outro. Então é Cristo que é o poder e a sabedoria de Deus. Os que Deus chamou não eram sábios de nascimento e nem... Quem é que Cristo chamou? Chamou os apóstolos, pescador, pobres, pessoas iletradas, ninguém lá tinha diplomas e tudo mais. E o que aconteceu com o tempo? Eles se transformaram, viraram homens eloquentes que pregavam, que iam, faziam milagres. Até o povo fala, mas peraí, esse aqui não era aquele Galileu lá? O que esse povo vai estar falando num mundaréu de língua diferente que eu nem sei? Quem faz essa transformação nas nossas vidas é Cristo através do seu Espírito. Então, e as nossas vidas? A gente tem que pensar que quando fala lá, fala para nós também. Então, nós temos que saber que nós temos que ter essa modificação, essa eloquência, porque quem faz essa transformação na nossa vida é o Espírito Santo. E Deus, aqui no final, ele fala assim, olha lá, Cristo, no próximo. Aqui ele vai falar assim, a fim de que ninguém se vanglorie nele. O que acontece? A sabedoria humana é aquele de nariz empinado que fala, ei, eu que fiz, você não viu? Daí ele fala, não, eu fiz, eu sou Deus. Então, quem estão em Cristo Jesus, que se vanglorie no Senhor. Então, se nós estamos aqui agora, e Deus nos deu a capacidade de cantar, de organizar, de fazer. Eu me lembro no meu casamento que a igreja de Itaquera foi cantar no coral. A Nadir está aqui, eu acho que ela estava lá. E quando a minha família é católica, e faz 34 anos isso, foi o primeiro, foi na 9 de julho, eu me casei na 9 de julho, meu sogro também fez meu casamento. E quando terminou, todo mundo ficou de boca aberta com aquele coral. Falou, uau! Na hora que todo mundo queria saber, mas quem foi? E foram cumprimentar o Odair e a Vasti e todo mundo. Eles falaram, fizemos honra e glória de Deus. Eles ficaram de boca caída, mas como assim? O que é? Eu não entendo isso. Porque assim é o cristão. Ele deu um dom, utilize-o para a honra e glória do Senhor. Amém. E ele fala aqui que ele escolheu os insignificantes para poder mostrar isso, né? Próximo. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. Segundo, eu acho que é o último. Porque quando eu vi que sabedoria para viver em plenitude, eu falei, vamos falar do que é plenitude. Então, o que significa plenitude? E são várias passagens de Colossenses que eu não vou ler todas, mas eu queria que vocês vissem em casa o que é que ele fala. Ele fala, plenitude significa que nós somos um com Cristo, porque Cristo está em nós. E agora nós estamos completas. Alguém se sente completa? Que é como se um buraco tivesse aqui e faltasse assim, exatamente o Espírito de Deus, assim, fala assim, estou completa. Então isso é plenitude, é Deus em nós, é Cristo em nós. E sendo assim, nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Amém. Ou não? Está lá, ele está aqui. Então é isso que a gente tem que entender, que nós não somos só nós somos Cristo. Então, em várias passagens aqui, vai estar dizendo isso. Eu só vou pegar algumas para não incumpridar. Que o pleno conhecimento é o mistério de Deus, a saber, Cristo. Por estarmos nele, que é o cabeça, e nós somos o corpo, então somos um.
em todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, Paulo diz. Então nós somos plenos porque Cristo é o cabeça. Quando Cristo, que é a sua vida, Colossenses 3:4, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Nós somos grudadinhos. Cristo está em mim, onde Ele for, Ele vai me levar e eu vou junto e eu também levo Ele. Para onde você está levando Ele? Eu não sei. Mas Ele também tem lá, no 23, 27, próximo. O que ele fala lá no começo? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Quantas aqui não vimos já, irmãs, principalmente na pandemia, partirem? Não vão para lugar nenhum. Então, o alicerce sem se afastar do Evangelho. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Colossenses é muito rico. Próximo, ele diz: não mintam entre vocês, visto que vocês já foram despidos do velho homem. Agora nós estamos no novo homem. Então, revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento para a imagem do Criador. Quando a gente leu alguns hinos lá, ele está falando para que a gente tenha a imagem de Deus, o coração de Deus, né? E aqui ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa, para que a imagem do Criador seja nossa. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Amém? Amém. Próxima e última. Próxima e última. A mulher sábia é uma bênção? Sim, é uma bênção. Ela é uma bênção. E se nós quisermos ter mais bênçãos ainda, vamos ler Provérbios. Salomão foi sábio e deixou muita coisa lá. Eu não sei como é que está o tempo, porque senão eu só falo. Já deu, né? Então, eu vou aqui deixar várias passagens próximas também. Depois eu posso dar para vocês, que é muito interessante. Próximo. Aí, se a gente quer ser mais sábio, o que nós vamos ter? Leia mais a Bíblia. Ore sem cessar. Pregue a mensagem da cruz. Busque o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Produza bons frutos de fé, que são as nossas obras. Em tudo dai graças. Seja um bálsamo para sua irmã, uma fonte de ânimo. Que saia da sua boca somente palavras que edifiquem seu próximo. Fuja do pecado, da roda dos escarnecedores. Isso não agrada a Deus. Seja uma mulher fiel, decente no vestir, alegre, que transmita a paz de Cristo. E vamos terminar com uma passagem de Colossenses, que daí todo mundo conhece. Que habite ricamente em nós a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros em toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Amém.